Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Floriria. Eu sou o pastor Daniel e trago para você uma palavra do Senhor. Como fazemos em todas as nossas reuniões, primeiro vamos orar pela igreja perseguida. Se você não sabe ainda o que é a igreja perseguida, eu vou te falar brevemente. A igreja perseguida são todos aqueles irmãos nossos que vivem em locais onde a igreja não pode demonstrar a sua fé, onde as pessoas são perseguidas por amar a Deus, por amar a Jesus, por proclamar o seu nome. Por isso vamos orar pelos nossos irmãos espalhados pela terra. Obrigado, Jesus, por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor tem sempre as nossas vidas em tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga a solução para a vida dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento por amor do teu nome. Assim como a tua palavra garante, nós cremos que eles estão tendo paz no meio de todas as situações em que eles estão vivendo. Assim como o Salmo 23 diz que o Senhor nos guia pelo vale da sombra e da morte. Então, por mais situações difíceis que possam acontecer, cremos que o Senhor está com eles. Resgata, Pai, os teus filhos aonde quer que estejam. Traz sobre eles paz, traz sobre eles consolo. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja a vida para os teus filhos. Oramos também por Jerusalém, Pai, que haja paz sobre os muros de Jerusalém. Que Israel seja conhecida do Senhor e que o Senhor seja conhecido em Israel. Em nome de Jesus nós pedimos o último por nossa nação, que o Senhor se revele ao Brasil, que o Senhor faça o seu nome conhecido na nossa nação. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você quiser participar dessa obra com as suas finanças, fique à vontade. Aí aparece na sua tela o Pix e as contas bancárias por onde você pode fazer as suas contribuições. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vamos agora então para o momento da palavra. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em João. O Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus encontra a mulher samaritana. Ele diz assim, a partir do versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pedindo-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Somente até aqui. Amém. Temos a certeza de que o Senhor chegou àquela mulher samaritana por uma razão específica. A palavra nos diz sobre o profeta Elias que existiam muitas viúvas na terra, mas o Senhor mandou o profeta a uma mulher específica. Assim, o Senhor Jesus, ele passou por pessoas específicas em lugares específicos para que a vontade específica do Senhor fosse feita. Então, nesse momento específico, Jesus se encontrou com uma samaritana. Quando os seus discípulos já estavam começando a espalhar as boas novas do reino de Deus, quando os seus discípulos já estavam começando também eles a batizar pessoas, isso aconteceu logo anteriormente, no capítulo 3, quando todas essas coisas foram acontecendo, então Jesus se revela pela primeira vez como o Messias, como o Cristo, e ele se revela a uma mulher, não só uma mulher, mas uma mulher samaritana. Nós vemos que Jesus escolheu o cenário perfeito para ele se revelar. O cenário perfeito e o local perfeito, o cenário perfeito e a hora perfeita.
Nós cremos que existe um termo que fala sobre isso, que é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi a plenitude de todas as coisas que concorreram para que viesse a revelação do Filho de Deus, para que Jesus Cristo viesse à Terra. Nós cremos que verdadeiramente houve uma plenitude de coisas que aconteceram para que Cristo viesse à Terra. E da mesma forma, nós cremos que Jesus se revelou a pessoas específicas para os fins específicos, para segundo a sua vontade, para que a vontade soberana de Deus se realizasse através dessas pessoas. Então essa mulher samaritana, que muito provavelmente era rejeitada entre os seus, pois assim como Jesus fala com ela, ele pede que ela traga o seu marido, e ela então diz que não tem marido. Jesus então revela sobre a sua história, que ela já teve outros, mas esse que ela tem hoje nem sequer é marido dela. Verdadeiramente essa mulher deve ser mal vista entre a sua própria cidade, entre a sua própria gente. Mas entre os judeus era pior ainda, pois um samaritano era considerado impuro, segundo as tradições judaicas. Mas mesmo assim, aí estava Jesus, sentado depois de uma caminhada cansativa, demonstrando até uma certa fragilidade do seu corpo, pois Jesus, ele se fez carne como nós, e ele se tornou suscetível às mesmas fraquezas, ele se tornou totalmente suscetível à fome, à sede, para que assim como nós, ele tivesse... Jesus, ele se fez carne como nós, suscetível às fraquezas da carne. Assim ele sentia fome e sede. Então quando Jesus sentou naquele poço e ele pediu por água àquela mulher, é como se ele dissesse a ela: me dê vida. Mas ela mesma disse: mas nós não podemos trocar nem sequer umas palavras, quanto mais eu te dar alguma coisa. Essa mulher, ela entendia o sistema no qual ela vivia. Mas Jesus, ele veio para virar esse sistema de cabeça para baixo. Jesus, ele veio para quebrar esse sistema em que a mulher vivia. A mulher samaritana, que era rejeitada entre os seus, rejeitada entre o povo de Deus, que deveria recebê-la e amá-la. Jesus, então, ele mostra para ela que toda a vida que ela seria capaz de tirar, extrair daquele poço, não era capaz de dar vida, mas ele sim era capaz de trazer vida a ela. Aquela mulher que durante tantos anos de sua vida deve ter sofrido chacota, deve ter sido mal falada, mal vista, maldita até. Talvez ela tenha sido rejeitada pelos seus familiares, talvez ela tenha sido mandada embora por alguns dos seus maridos, talvez ela tenha sofrido tantas coisas, as quais a palavra nem sequer fala. Mas nós temos a certeza de uma coisa: essa mulher que não saía para pegar água junto com as outras mulheres num horário fresco do dia, ela saiu no horário mais quente do dia, assim diz a palavra, próximo à hora sexta, que é o meio-dia. Nós temos a certeza de que essa mulher não queria ser vista com outras pessoas. Mas essa mulher que talvez se escondesse dos olhos alheios, ela foi encontrada pelo olho de Deus. O Senhor, que, como a palavra diz, busca com os seus olhos por toda a terra, ele encontrou aquela mulher naquele dia, naquele lugar. Certamente a mulher samaritana, ela tinha a certeza da sua história, porque ela mesma fala de que ela sabia de que aquele poço que tinha sido cavado pelos seus ancestrais tinha tanta importância. E quando Jesus começa a falar sobre a ressurreição, ela tenta dar uma teologizada com Jesus e falar que entende que um dia chegará a ressurreição. Mas quando chega ao final da conversa, em que a mulher percebe que verdadeiramente aquele não era um profeta comum, não simplesmente revelou toda a sua vida, mas aquele era o Cristo, e ela pergunta para ele:
Então Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo, eu sou. Essa mulher então larga tudo para trás, larga aquilo que representa a vida para ela, pois um pote cheio de água é a vida dela. Ali, naquele lugar, ela larga tudo para trás e sai correndo de volta para a cidade, de volta para os olhos que a viram mal, de volta para as bocas que falaram mal dela, de volta para as pessoas que apontaram e falaram mal dela todos esses anos da sua vida. Ela volta para a sua cidade e diz com uma pregação tão simples, ela testemunha: venham e vejam um homem que falou tudo sobre a minha vida. Percebam que o homem que falou tudo sobre a sua vida simplesmente revelou todos os seus pecados. Mas isso para aquela mulher, naquele momento, foi água da vida. Pois uma palavra vinda de Cristo é água da vida, seja o que for. A palavra nos dá a certeza de que o Espírito Santo, ele sonda mentes e corações, trazendo a convicção de pecado, de juízo e de justiça. Naquele momento, aquela mulher, ela se viu incapaz de receber a vida, mas mesmo assim estava ali o próprio Deus para lhe dar a vida. Aquela mulher que talvez tenha sido conhecida durante boa parte da sua vida como a pior mulher da cidade, naquele dia, ela levou salvação para toda a cidade. No final do capítulo 4, nós vemos como o povo todo chega a Jesus e pede que ele fique, e ele vai e testemunha, e ele prega, e ele faz curas no meio dos samaritanos. E no finalzinho, o povo fala: agora nós verdadeiramente cremos que ele é o Cristo. Não tão somente pela tua pregação, mas porque nós vimos e ouvimos e sabemos que esse é o Cristo. Para finalizar, então, eu quero dizer algo rápido, que o Cristo não é um nome. Cristo não é sequer um título. Mas Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o Messias, aquele que viu a mulher samaritana no meio do seu sofrimento de tantos anos, e ele se revelou a ela. A primeira vez que Jesus Cristo se revela como o Messias foi para uma mulher samaritana, num poço buscando vida e sustento para a sua vida, para a sua casa. Jesus, ele não foi ao sumo sacerdote, Jesus, ele não foi aos profetas, Jesus não foi nem sequer aos reis, mas assim como ele nasceu em uma simples manjedoura, ele se revelou a uma mulher que era rejeitada e humilhada por sua sociedade. E essa mulher virou uma boca profética para a sua cidade. E ela pôde converter toda a sua cidade. Veja que Deus transforma aquilo que não era em algo que é. Aquela mulher que foi conhecida durante muitos anos como aquela que trazia a morte, não se sabe ao certo quantos dos seus maridos ela se separou, quantos morreram, mas ela ficou conhecida como a mulher que trouxe vida. Deus mudou a identidade daquela mulher. Jesus, ao entrar na vida daquela mulher, transformou tudo de novo. Assim como ele próprio prometeu que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher, ao receber simplesmente uma gota da palavra do Senhor, de repente se tornou um canal de vida. Não pense que você não é capaz. Não pense que você não pode fazer. Eu te digo hoje, agora, que essa palavra do Senhor é para ativar algo na sua vida, para que você se torne também um canal de bênçãos. Receba isso na sua vida, aqui na sua família, aqui na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Flua da palavra que o Senhor já tem te dado, daquilo que Ele tem te enchido, que seja disso que você venha transbordar para abençoar muitas vidas, que você seja um canal de bênçãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.